Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as lesões de pele que são muito comuns no consultório do reumatologista. Nós não somos dermatologistas, mas a pele, que é esse órgão incrível, consegue nos dar várias dicas e às vezes fechar diagnósticos na nossa especialidade. Então, para me apresentar, eu sou a doutora Laila Poubel, reumatologista. E vamos começar falando sobre o lúpus. O lúpus, que é uma doença que pode ser só da dermatologia, quando ele está restrito à pele, o lúpus cutâneo, ou ele vem para a área da reumatologia, quando a gente tem o que a gente chama de lúpus eritematoso sistêmico. Ele pode acometer diversos órgãos, incluindo a pele, em até 80% dos pacientes portadores. E isso no decorrer da doença e de diversas formas. Então eu separei uma forma muito importante aqui, a mais famosa, para a gente falar um pouquinho sobre ela, que é o rash malar, ou a lesão em asa de borboleta, que vai acometer a região do dorso do nariz e a região malar, podendo ser precipitadas pelo sol, podendo ser até mesmo uma erupção maculopapular, levemente descamativa e com um pouco de edema. Ele vem fazendo um diagnóstico diferencial com a rosácea, por exemplo, né? E aí a gente tem que lembrar que o rash malar do lúpus, ele vai poupar a região do sulco nasolabial. Isso é um grande diferencial dele. Outra enfermidade típica da dermatologia que pode chegar a acometer cerca de 3% da população mundial é a psoríase. A gente precisa tentar reconhecer, a psoríase, essa doença que tem várias faces. E lembrar que um paciente portador da mesma, que começa a apresentar dor e inflamação articular, pode estar evoluindo agora com o que a gente vai chamar de artrite psoriásica. Então, vou chamar a atenção aqui para 3 formas de psoríase: a vulgar, a em áreas escondidas e a da unha. A vulgar é o tipo mais comum, é o que a gente mais vai ver, que é a psoríase em placas. Elas estão, então, placas vermelhas, demarcadas, de tamanhos diferentes, elevadas, secas e que podem ter uma descamação prateada ou às vezes esbranquiçada. Ela pode ocorrer em vários locais do corpo, tem preferência pelo couro cabeludo, a região atrás da orelha, de ombros, joelhos, tronco e até face. Já a psoríase das dobras, que a gente vai chamar de áreas escondidas, elas podem ser placas vermelho um pouco mais escurecidas, achatadas, agora com um componente mais úmido. Não existe mais aquela descamação importante. E ela vai dar preferência realmente por acometer regiões de dobras, como axilas, a fossa anterior ao cotovelo, a região entre as nádegas, as virilhas. Então, essa é uma psoríase que a gente vai ter que realmente, às vezes, despir o paciente para achar a lesão. E por último, a gente tem a psoríase que pode atacar a unha, a ungueal. Ela, então, pode acometer somente uma unha ou todas as unhas do paciente, levando a uma destruição realmente grave da mesma, com distrofia e até perda da unha. A gente tem um sinal interessante que a gente vai chamar de pitting ungueal, que são pequenas depressões ali no leito ungueal que chamam atenção pra gente, para esse diagnóstico de psoríase das unhas. E aí a gente até lembra que por conta de toda essa inflamação que está acontecendo ali na unha, toda essa íntese inflamada, está muito próximo da interfalangiana distal. E uma das apresentações da nossa artrite psoriásica, então, vai ser a artrite de interfalangianas distais. Agora, a gente vai falar de uma doença muscular, de uma miopatia inflamatória, a dermatomiosite. Como o próprio nome já diz, ela tem tanto um componente de músculo, que é a miosite, quanto da pele, a dermato. E essas lesões da pele podem até aparecer antes mesmo da fraqueza, que é um sintoma comum dessa doença, a fraqueza de membros proximais, certo? Então, a gente tem 2 lesões que eu gostaria de falar. Uma é o heliotropo. O heliotropo é uma mácula, uma mancha eritemato-violácea que acontece na região peripalpebral, em volta dos olhos, e que pode ter certo edema, até às vezes descamar um pouco. E ainda a lesão que é patognomônica da doença, que são as pápulas de Gottron, acontecendo sobre as articulações interfalangianas e metacarpofalangianas, podendo ser também eritematosas, Então, como o próprio nome já diz, com pápulas, e também o sinal de Gottron pode acontecer nos cotovelos e joelhos. E para terminar, a gente vai lembrar um pouquinho de algumas manifestações da pele que podem ocorrer nas vasculites sistêmicas. A gente tem vários tipos de vasculite e várias formas de apresentação cutânea também pode estar coexistindo no mesmo paciente, como pápulas, vesículas, bolhas, nódulos, lesões que estão ali ulceradas e necróticas até sobre um fundo de livedo reticular. Então, vou chamar a atenção para 2 delas. A lesão mais comum vai ser a púrpura palpável. A púrpura, então, vai ser uma hemorragia, um extravasamento ali do sangue para a pele. E dentre as formas que ela pode se apresentar, a gente tem as equimoses, que são então hemorragias maiores que 1 centímetro, e as petequias, que são agora lesões mais puntiformes, menores que 1 centímetro. Elas podem ser diferenciadas de outras placas eritematosas porque na digitopressão, ou seja, quando você aperta, ou vitropressão também, aquela lesão, ela não desaparece, ela continua ali, porque ela já foi extravasada, ela está fora do vaso, certo? E a gente tem também o livedo reticular, que são essas manchas mais violáceas, A gente vê muito isso aparecer também no frio, certo? Que vão formar um aspecto de rede na pele, ela está em volta de um núcleo mais hipocrômico, mais pálido.
E agora, se você está apresentando alguma lesão como essa, ou conhece alguém que esteja apresentando alguma lesão semelhante, procure um reumatologista ou um dermatologista.